Olá, meu nome é Dr. Leão Alvim, eu sou médico nefrologista e hoje nós vamos abordar o tema insuficiência renal. A insuficiência renal ela pode ser dividida em insuficiência renal aguda, como o próprio nome diz, existe um fator que vai agredir a função renal, que vai ter um prejuízo ao rim, um déficit da função renal, mas esse fator é agudo. Resolvendo o problema, nós temos uma tendência da função renal voltar ao normal. A insuficiência renal aguda, ela é dividida em pré-renal, renal e pós-renal. Exemplo de insuficiência renal aguda pré-renal: desidratação, quadros infecciosos, choque séptico. Insuficiência renal aguda renal, casos de nefrite. Insuficiência renal pós-renal, cálculos renais, tumor de próstata, hipertrofia benigna de próstata. O paciente que é acometido com insuficiência renal aguda, ele tem uma diminuição da diurese, pode ter edema, quadro de hipertensão por retenção de líquido e sódio, náuseas, vômitos. Em quadro mais avançado, ele pode ter confusão mental, convulsões e até mesmo coma. O outro tipo de insuficiência renal seria a insuficiência renal crônica. Esse tipo de insuficiência renal são fatores que vão agredindo o rim de modo lento, progressivo, só que a função renal não volta ao normal. A insuficiência renal crônica, ela é dividida em estágios que variam de 1 até 5. Esses estágios, eles são avaliados de acordo com a função renal, num exame que é chamado taxa de filtração glomerular, que é o clearance de creatinina, que é feito na urina de 24 horas. A função renal grau 1, ela tem um exame maior do que 90 de função. A insuficiência renal grau 2 vai de 60 até 89. A insuficiência renal grau 3 vai de 45 a 59. A função renal grau 4 de 16 a 44 e a grau 5 menor do que 15. Aqui vale a pena ressaltar qual a principal causa, as principais causas de perda de função renal: diabetes, hipertensão arterial, obesidade. Então, a prevenção nesse tipo de insuficiência renal é muito importante para evitar que evolua para piora da função renal, né? Cada estágio nós temos um tratamento determinado, porque à medida que o paciente evolui de estágio, ele tem sintomas diferentes. Ele pode ter retenção de líquido, ele pode ter uma hipertensão, ele pode ter uma anemia. Então você tem que ir corrigindo esses estágios e prevenindo a causa principal, a causa inicial, para que o paciente não chegue ao estágio 5. Porque chegando ao estágio 5, o paciente já tem indicação de hemodiálise e de transplante renal. Pacientes diabéticos atingiram a função de 15, ele já tem essa indicação de transplante e hemodiálise. O paciente que não é diabético, a gente consegue ainda segurar a função renal até 10. Essa evolução, se o paciente não prevenir e ele chegar à função renal grau 5, a gente já tem que preparar para isso. Ou a gente tem que começar a fazer um estudo para transplante renal se ele tiver doador vivo, ou já começar a entrar na fila. O critério de fila ele tem que estar no grau 5, ou o paciente já tem que ser preparado para hemodiálise, colocação de catéter, fístula arteriovenosa, tá? Então, o que fica aqui de dica?
prevenção de insuficiência renal é muito importante. Tá? Procure um nefrologista, avalie a sua função renal anualmente, principalmente se você tiver fatores como hipertensão, diabetes, ou antecedentes, ou um histórico familiar. Tá? Muito obrigado e até a próxima.